Paz. Amém. Bom dia, pastor Alex. Bom dia aos demais pastores e irmãos. É um motivo de alegria estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, dessa série Pilares da Adoração. Uma série que eu tenho certeza que já tem abençoado as nossas vidas, desde a sua concepção até o presente momento. Eu estive assistindo um pouco da primeira pregação em que o evangelista Ronaldo trouxe um dos pilares. Não tive a oportunidade de assistir do pastor Alex, porque não teve gravação, mas tenho certeza que foi bênção do Senhor. E nessa manhã nós queremos trazer mais um dos pilares que Deus colocou para esta série, que é o pilar da fidelidade. E eu quero te convidar nessa manhã a reforçar isso, porque na verdade esses pilares que foram já mencionados e os que serão mencionados ainda fazem parte da vida cristã, ou deveriam fazer parte da vida cristã, a fim de que verdadeiramente nós pudéssemos ou possamos erguer um altar de adoração ao Senhor. Quando foi dada a oportunidade de nós escrevermos algumas séries para a noiva do Senhor, o Senhor colocou no meu coração esta série, e quando indagado do que seria um pilar, eu respondi que pilar é aquilo que dá sustentação a algo. Pilar é aquilo que sustenta um teto, ou no caso em questão, sustenta uma vida de adoração verdadeira ao Deus a quem você serve, a quem nós servimos, né? E é impossível servir a Deus sem amor, é impossível servir a Deus sem servir uns aos outros e a Ele, e é impossível agradar a Deus e servir a Deus sem que sejamos fiéis àquilo que professamos. Então, nessa manhã, sem mais delongas, eu quero te convidar a ler Apocalipse 2, verso 10, que diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." A palavra do Senhor diz ser fiel até em que momento? Ser fiel até a morte. E aí a palavra continua dizendo: dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, seja quais forem as circunstâncias que nós possamos encontrar. E nessa manhã, quando eu escrevia esse pilar, veio muito forte ao meu coração a ênfase da fidelidade que nós temos que ter para com o Senhor. É muito fácil falar e expressar sobre a fidelidade de Deus, pois Deus, Ele é imutável e Ele é fiel. O salmista, ele traz de forma bem clara essa questão. Salmo 119:90 diz: "A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece." Em 1 Tessalonicenses 5:24, "Fiel é o que vos chama, o qual também o fará." Em 2 Tessalonicenses 3:3, "Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno." Salmo 105:8, "Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares das gerações." Então, a palavra, ela expressa de forma clara a imutabilidade de Deus quanto à sua fidelidade. Nós falávamos essa semana entre amigos que tão grande é o amor e a fidelidade de Deus para conosco, que Adão mal acaba de cometer o pecado, Deus já prepara situações para amparar Adão após a sua queda.
pois Deus, ele é imutável quanto ao seu amor a mim e a você. Nós somos seres mutáveis, pelo contrário, que oscilamos mediante o humor, mediante a situação, mediante a qualquer coisa que acontece ao nosso redor. Nós temos a falha e a tendência de sermos atingidos por essas circunstâncias. E aí nós começamos a oscilar quanto à nossa fidelidade para com Deus. Esses dias eu estava assistindo um filme que tem por nome Até o Último Homem. Não sei se você já assistiu, recomendo que você assista, né? É um filme de guerra, só que demonstra a fidelidade de um homem aos princípios que ele carrega. É muito interessante e traz de uma forma talvez até mais palpável para nós a visualização desta cena, se comparado muitas vezes a uma falta de imaginação que nós tenhamos quando lemos a Bíblia. Embora não quero comparar, mas muitas vezes a gente lê a Bíblia como palavras, quando na verdade nós devemos entrar no contexto e visualizar aquilo que se passa na palavra do Senhor, a fim de que você possa gravar uma memória viva no teu coração do que os apóstolos e os discípulos passaram. Então, neste filme, de forma clara, mostra um homem que se posicionou mediante aquilo que ele acredita, a fé que ele tem, de que ele entraria numa guerra sem segurar uma arma. Isso baseado em fatos reais. Ele disse e ele atestou aquilo que ele acreditava perante as autoridades militares, perante os colegas de turma, perante a sua família, perante a todos que estavam perante ele, que ele não seguraria uma arma. E quando levado ao tribunal, ele sustentou aquilo a ponto de ser quase condenado na corte marcial por aquilo que ele acreditava. E perante a toda essa situação, ele traz uma fala que é muito interessante. Ele fala assim: não me parece loucura que em meio a homens que tentam tirar a vida, eu queira salvar vidas. Então ele se posicionou, ele foi agredido pelos colegas, ele foi condenado por uma coisa que nem lei tinha para condená-lo, a ponto de que quase perdeu de fato a sua vida por aquilo que ele acreditava. E isso me mostra uma coisa interessante. Ele foi eternizado por conta daquilo que ele acreditou. Será que nós seremos eternizados junto ao Senhor por aquilo que nós professamos e carregamos? Será que a nossa fidelidade é motivo, o nosso amor é motivo, o nosso servir é motivo de o Senhor se agradar de tal ponto em que nós verdadeiramente serviremos até a morte, e daí nós receberemos uma coroa, que não é pastor que te entrega, não é a família que te entrega, mas é o Senhor que te entregará. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse soldado, Desmond. Louvado seja o nome do Senhor pelos apóstolos que vieram antes dele, e louvado seja o nome do Senhor pelos apóstolos que estão nesta manhã aqui sentados, ou que estão nas suas casas, ou que estão nas ruas, mantendo-se fiéis àquilo que assumiram diante do Senhor, porque nós sabemos que é difícil. A palavra diz que nós vamos ter aflições, que nós vamos ter uma série de problemas que nós enfrentaremos pelo Senhor e também por se mantermos fiéis às crenças que nós temos, mas a palavra também diz que aquele que permanecer fiel receberá do Senhor uma coroa que não se findará mais. Então, a fidelidade de Deus, ela é incomparável, porque mesmo que lhe viremos as costas, Ele permanece fiel. Então, seria desnecessário nesta manhã reafirmar a fidelidade de Deus, mas se mostra extremamente necessário nos lembrar que também temos que ser fiéis ao Senhor, ao ponto de que Ele é fiel a nós. E como é árdua e como é difícil essa missão de sermos fiéis ao Senhor. A sua fidelidade não pode ser medida, a do Senhor não pode ser medida, ela é infindável e é um motivo para darmos louvor e adoração a Ele, porque o Senhor é fiel a você e a mim.
Nesse tópico nós vamos fortalecer as benécias, ou seja, aquilo que é de bom para que quem é fiel ao Senhor, fiel a Deus. Não falaremos apenas da fidelidade do Senhor, como eu bem disse, mas porque nós sabemos que Ele é fiel, precisamos reforçar a necessidade de sermos fiéis para com Ele. E como é bom saber, né, que o Senhor é fiel. A fidelidade de Deus nos pressupõe e exige também a nossa fidelidade como filhos dele. Daí surge a pergunta: você é fiel? Fiel, você é fiel a Deus? Você é imparável quanto à sua fé a Deus? Você consegue hoje, isso é uma autoavaliação, porque nós estamos num processo de construção de uma identidade, no sentido de que todos os dias nós mortificamos o nosso eu, a fim de que a personalidade de Cristo se construa em nós. Hipocrisia minha seria dizer que hoje eu sou pleno, porque não, eu vou ser pecador até a volta de Jesus. Então, eu te pergunto, você consegue hoje analisar dentro da sua condição a fidelidade da tua vida para com o seu Deus? E fidelidade, não se engane, vai além de estar presente numa celebração. Eu seria tolo ao dizer que infiel é aquele que não está aqui nesta manhã, porque outros estão em tantos outros lugares de batalha mais assíduos que o meu, que estou aqui, mas continuam fiéis ao Senhor. Então não se engane dizendo que fidelidade é estar num templo religioso, pois você é a casa do Senhor, você é o templo do Senhor. Aqui externa aquilo que nós somos e fortalece uns aos outros, para que juntos possamos caminhar. Cada noite, cada palavra vai fortalecendo o nosso caráter de fidelidade e de amor ao Senhor. Mas nessa manhã eu quero refletir com você sobre isso. Você se acha fiel? Se não, é manhã de recomeçar, é manhã de reconstruir, é manhã de retomar esse pilar. A fidelidade faz parte do caráter cristão. Como filho de Deus, portanto, dizer que um crente é infiel é uma contradição de termo, porque se Deus é fiel, como nós poderemos viver sendo infiéis, pastor Alex? Como eu posso dizer que eu sirvo a Deus e não sirvo a Deus? Como eu posso dizer que creio em Deus e não creio em Deus? Enquanto eu pensava sobre esses textos, vários personagens da Bíblia, vários homens e mulheres vieram à minha cabeça, né? E um deles foi Mardoqueu. Mardoqueu, se você ler a história dele, né? Ele vem de um povo que era perseguido, que foi perseguido, mas que conquistou um status numa nação estrangeira. E que em determinado momento, um homem foi levado a uma posição superior à de Mardoqueu, e esse homem, ele procurava meios para matar o povo de Mardoqueu, e consequentemente ele também. E um dos decretos que foi expedido foi que, ao esse homem passar por uma determinada rua, todos deveriam se prostrar em adoração a esse homem, em reverência a esse homem, em sinal de respeito a esse homem. Mas Mardoqueu sabia quem ele era. Mardoqueu então decide não se prostrar. E aí isso veio contextualizado à minha vida nos dias de hoje, me trazer uma indagação. Eu estou me prostrando mediante as coisas que passam à minha frente? Eu estou reverenciando as situações que se mostram muitas vezes como legais diante de mim? Eu estou me calando diante de coisas que a igreja ela é contra, simplesmente porque existem leis que dizem que elas são máximas no nosso país? E muitas vezes, como cristãos, nós estamos assim, nos posicionando de forma contrária àquilo que a Bíblia diz. Lembrando que nós vivemos num país em que existe liberdade de culto e liberdade de expressão, e ainda assim nós estamos nos retraindo, negligenciando aquilo que a Bíblia diz.
Como esses tempos atrás, nosso pastor foi chamado para um debate, uma sabatina sobre coisas que vão contra a luz da Bíblia. E assim nós somos chamados todos os dias. Nós somos sabatinados todos os dias por pessoas, por situações que muitas vezes serão contrárias àquilo que você professa como sendo a verdade absoluta. E a pergunta é: você tem sido fiel? Aí você pode alegar ignorância, você pode alegar falta de conhecimento, mas você está inserido numa igreja que, graças a Deus, existe constante aplicação da palavra e existe constante oferta de conhecimento. Prova disso é as aulas de segunda-feira, prova disso é os PGs de homens, de mulheres, e entre outras ações que são feitas dentro dessa igreja para que você seja instruído. A verdade é que a fidelidade vai além da instrução. A fidelidade é caráter, que é algo que você constrói através de um relacionamento com Deus. Simples assim. A fidelidade independe de você ouvir apenas a palavra. A fidelidade, ela vem do ouvir e do praticar a palavra, e do aceitar a palavra. E aceitar a palavra é aceitar Jesus, pois Jesus é a palavra. Jesus é a palavra viva que gera transformação nas nossas vidas. Então, a gente sabe que o Senhor ele é imutável e Ele continua fiel. Mas dizer que você, cristão, é infiel é uma contradição ao termo. Quando Jesus fala à igreja de Esmirna, Ele reconhece a fidelidade daqueles irmãos retratados em suas vidas. Quando Jesus ele traz alguns contextos dentro da sua palavra, aí os apóstolos também, eles exaltam os pontos positivos e eles também externam os pontos negativos. Fidelidade a despeito das circunstâncias é uma característica cristã. A fidelidade cristã não nos isenta de dificuldades, pelo contrário. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Então a perseguição fará parte da tua vida. As dificuldades farão parte da tua vida. Mas ser fiel também pode fazer parte da tua vida, mesmo em meio às adversidades. Sabe, enquanto eu escrevia, um dos contextos veio da igreja de Esmirna, onde havia muitos judeus que eram ricos, influentes e até mesmo hostis aos cristãos. Paulo ele relata muito bem isso. Em meio ao povo cristão pode haver, sim, muitas vezes, infelizmente, esse tipo de situação. Mas independente da circunstância, você tem que viver fiel ao Senhor. Você não pode se mover por conta das circunstâncias, nem mesmo internas dentro da igreja. E quantas vezes nós colocamos a nossa fidelidade de lado por discussões ou dissensões entre o próprio corpo de Cristo, entre a própria igreja. A sua fidelidade não está vinculada a quem está aqui em cima cantando, pregando ou embaixo servindo. A sua fidelidade está ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E consequentemente, vivendo assim, você serve bem o corpo, você serve bem ao pastoreio, você serve bem a quem está cantando, porque independente de qualquer coisa, você veio servir ao Senhor, você veio adorar ao Senhor, você veio se render ao teu Deus. Sabe, ser fiel se torna e se mostra extremamente difícil, porque a fidelidade, ela não depende da circunstância, e ora, quisera Deus que nós não fôssemos movidos apenas por elas, mas infelizmente muitas vezes nós somos movidos. Então que nesta manhã nós sejamos libertos disso, para que nós possamos erguer um altar de verdadeira adoração e um pilar que sustente essa condição diante do Senhor, amando, servindo e principalmente sendo fiel ao Senhor, através do nosso coração, através da nossa vida, uma entrega completa a Ele. Nas tribulações nós temos que ser fiéis ao Senhor. Ele conhece muito bem a tribulação, sabe? Quem é como um peso que oprime, a tribulação é como um peso que oprime os cristãos e sempre oprimiu. A igreja, ela sempre foi fiel, mesmo nas tribulações, a igreja de Cristo,
a verdadeira igreja de Cristo. Porque o povo, se você pega a história, facilmente se perdia em meio à sua fidelidade. Mas sempre existiu uma igreja fiel ao Senhor. Sempre existiu homens e mulheres que continuam firmes, independente das circunstâncias, independente do que se apresentava contra eles. E nós temos que lembrar o que a tribulação produz. Sabe, esses dias eu estava ouvindo acho que era uma live do Luiz Hermínio, ou algo nesse sentido, né? Ele cantando aquele louvor, cada vez que a minha fé é provada. Mas como é difícil passar pelo processo da provação da fé. E a gente canta, né? Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu quero continuar pequeno, Deus, não me prova mais. É pequenininho mesmo, eu quero chegar no céu pequeno. Não, mas a gente canta isso e se esquece que é um reflexo verdadeiro, que as provações vêm para produzir perseverança. A perseverança, ela vem para produzir esperança. Experiência e esperança. Então assim, cada vez que você vai sendo provado, a sua fidelidade vai sendo testada e ela vai aumentando e vai aumentando. E aí trouxe à minha memória aquilo que eu preguei na vigília, memórias que te geram vida. A gente tem que lembrar dessas coisas. Eu tenho que lembrar, pastor Alex, que eu passei aperto lá ganhando merrequinha, mas que hoje Deus tem me colocado num patamar melhor. Só que eu não posso me esquecer disso, porque se eu me esqueço disso, eu só vou lembrar do hoje. E aí eu esqueço quem fez toda a diferença na minha vida. E esse é o mal da igreja brasileira, esse é o mal do cristão, memória curta. Ele só lembra da bonança, ele só lembra de que quando tudo está bom, ele não lembra da fidelidade de Deus para com ele quando ele estava naquela situação, ou nem mesmo ele consegue lembrar da fidelidade dele para com Deus. E você tem que se lembrar disso, você tem que ter memórias que fazem a diferença dentro de você. Você tem que fazer como o povo de Israel, sentar na mesa e começar a compartilhar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E toda a fidelidade de Deus, mas também a sua fidelidade para com Deus, para que gere fidelidade na vida dos teus filhos e daquele que ouvem a palavra através de você. Muitas vezes a gente fica falando, né, com as pessoas sobre a fidelidade de Deus, e Ele é fiel. Mas será que eu consigo sentar numa mesa e falar da minha fidelidade para com Deus? Porque Paulo, ele traz uma coisa interessante, ele fala assim, ó, sede meus imitadores. Então é difícil me excluir da cena. Olha, Deus tem sido bom com você, Felipe, tem sido bom comigo, porque eu tenho sido fiel ao Senhor. Porque a gente se esquece de falar essa chave para as pessoas. Olha, poxa, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Então seja fiel igual Beltrano. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel da forma que as pessoas têm sido. E o Senhor continuará sendo quem Ele é, mas Ele destravará coisas que você tem travado. A nossa infidelidade libera coisas na nossa vida que é você e você. Ser infiel a princípios, ser infiel ao Senhor, ser infiel no relacionamento matrimonial, gera coisas que você vai ter que suportar. E aí não adianta você querer pedir auxílio ao Senhor, Deus Ele é poderoso para te auxiliar. Mas esses dias eu escutei uma coisa que é a verdade. O diabo ele tem legalidade sobre a vida do cristão em áreas que ele dá legalidade para o diabo. O diabo tem legalidade sobre a sua vida em áreas que você deu legalidade para ele atuar. Certo? Como estudante do direito, você começa a perceber essas coisas. Você fala assim, olha, mas eu achava que a lei não era assim. Não, a lei é assim, ó. A lei é seca, ela fala isso, ela fala isso, ela fala isso. E aí você deu brecha para a lei, e aí o inimigo veio e entrou na tua vida. E aí você clamou ao Senhor, Senhor me ajuda. Você vem à igreja, você faz campanha, aqueles que fazem, você ora, você jejua, mas você está dando legalidade para ele. Você está sendo infiel em alguma área. E aí o diabo vai atuando naquela área. E você fala assim, poxa, mas eu não estou entendendo por que o diabo está atuando tão forte, por que eu estou aqui, mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Mas a infidelidade ainda continua existindo em determinadas áreas.
Então, é necessário fechar as brechas, é necessário rever conceitos. E aí você percebe, então, aquilo que eu disse, que em meio à prova você tem que se continuar fiel, pois a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, versículo 3 ao versículo 5. Então, assim, a cada peleja que eu vou enfrentando, a cada dificuldade que eu vou enfrentando, eu vou sendo experimentado pelo Senhor, a fim de que eu tenha uma experiência. Aí eu subo aqui, ou eu conversando com as pessoas, falo: nossa, Felipe, como que foi aquela fase da sua vida em que você ganhava R$300 para sustentar a sua casa? Aquela fase foi difícil, Pinho. Aquela fase foi difícil, ganhando R$300 para sustentar uma família. Mas e aí, foi difícil? Foi difícil porque eu ganhava R$300, Marcos, e eu comprei uma casa pagando R$250 por mês. R$250 por mês. Aí quem ganhava mais que eu em casa? A mulher. Aí aquela cultura machista, né? Fala assim: mas como assim? Aí você se esquece que no meio de uma tribulação e de uma adversidade, Deus te continuou fiel. E aí te deu a condição de comprar a casa, que é ali perto da casa da mãe da Kessia, a R$250 por mês. Quem faz isso? Deus. Pela fidelidade dele e pela sua fidelidade para com ele. Então, nós precisamos ter essas memórias que geram vida dentro de nós. Mas hoje é muito difícil isso acontecer. Esquece a casa, eu estou falando da fidelidade. Aí você vai falar assim: isso também é difícil. É verdade, isso também é difícil. A fidelidade continua sendo difícil, mas você tem que decidir ser fiel ou não. Você tem que decidir se você quer ser fiel a um Deus que é fiel a você. Você tem que decidir, é uma decisão sua. E eu posso passar aqui amanhã pregando, o pastor Anderson pode passar aqui várias mensagens pregando, pastor Alex, pastor Marcos. Se você não decidir acreditar no Deus que você serve e que você professa ser fiel, nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Há muitos anos atrás, o pastor Cirilo pregou uma coisa, né? Não sei se foi na Lagoinha, que ele falou que existem espectadores do Evangelho. Uma pregação muito antiga. E ele falava sobre isso, que existem pessoas no nosso meio que só assistem a igreja fluir. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: mas e no dia que o Senhor voltar? Não, no dia que o Senhor voltar, esse povo vai continuar assistindo. A igreja vai subir e eles lá assistindo. Porque é injusto. É injusto, eles passaram a vida assistindo. A igreja fluía, as coisas aconteciam e eles assistindo. Ou seja, não se envolviam, não eram fiéis de fato ao Senhor. Aí quando o Senhor vai voltar, eles vão ficar lá assistindo, pipoquinha. Misericórdia. Imagina passar por uma vida dizendo ser algo e não sendo, e o Senhor voltando e você permanecendo aqui. Mas isso é outra mensagem. Então nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel, isso é fato. Na pobreza nós temos que ser fiéis ao Senhor. Os cristãos que a palavra traz no livro de Timóteo, nem todos eram ricos. Existiam os pobres, existiam os ricos, mas nós temos que ser fiéis ao Senhor mesmo na pobreza, assim como eles eram. A palavra traduzida por pobreza extrema, é a falta de coisas essenciais para a vida. E aí eu fico vendo aqueles cristãos da África nos vídeos, né, pegando e imitando. Teve um que correu muito na internet, umas crianças pegando e cantando um louvor, e imitando que estavam com microfones na mão, imitando que estavam com instrumentos musicais, e a felicidade deles de estarem servindo o Senhor era incomparável à situação que eles estavam vivendo, não tendo comida, não tendo condições de higiene, não tendo nada, mas ainda assim continuavam fiéis ao Senhor. Será que nós podemos dizer o mesmo? Que em meio a uma situação econômica que nós estamos vivendo, que é extremamente complexa para muitos, o Senhor não tem provido para você tudo aquilo que você necessita? A fidelidade do Senhor, ela continua presente no nosso meio. Hoje nós sairemos daqui para a honra e glória do Senhor, nós teremos o que comer na nossa mesa. Mas existem cristãos que não têm o que comer na sua mesa, e nem por isso eles deixam de ser fiéis ao Senhor. Será que você consegue sentar na sua mesa hoje e ser grato ao Senhor?
através de tudo aquilo que Ele vai proporcionar para você. Fidelidade em meio à pobreza, fidelidade em meio à bonança. Nós temos que aprender a viver assim. Os judeus, eles viam a prosperidade como bênção e a pobreza como maldição, em muitos aspectos. A Bíblia, no entanto, diz que os pobres são bem-aventurados, Lucas 6:20, são participantes das riquezas de Cristo. Jesus, Ele encoraja você nessa manhã a permanecer fiel. Sabe, não temas as coisas que tens de sofrer, o tempo da provação será curto. Se comparado à vida de eternidade com o Senhor, esse tempo aqui é extremamente curto. É chegada a hora de nós voltarmos para o Senhor, de nós estarmos com Ele em tempo integral. O tempo da nossa peregrinação nessa terra é breve, se comparado à vida de eternidade com Deus. Nós estamos passando por um curto período aqui, uns chegam a 60, 70, outros nem chegam a isso, mas a eternidade é real para mim e para você, mas é necessário que nesse curto período de tempo, você permaneça fiel, fiel ao Senhor, sabe? Por isso somos confrontados pelas Escrituras, 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz isso. Vamos ler lá, 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali a liberdade. 3. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, ou não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Todo sofrimento que você está passando aqui, ele é transitório. Então, não fixe os seus olhos nesse sofrimento. Não fixe os seus olhos nessa tribulação, nessa provação. Fixe os seus olhos no que é eterno. Fixe os seus olhos no Senhor. A tua fidelidade tem que estar naquilo que você não consegue enxergar. Deus, sejamos fiéis ao nosso Deus até a morte, independente das circunstâncias, tribulações, pobreza e com certeza na fidelidade da palavra do Senhor. Pois, como disse o livro de Apocalipse 2, verso 10, se fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos num processo de peregrinação. Por quanto tempo? Nenhum de nós sabe. Como dito esses dias, o Senhor, Ele está voltando todos os dias para muitos. A volta de Jesus tem sido para muitos todos os dias. Nós não sabemos quando o Senhor voltará para nós. A palavra diz que o homem faz planos. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sabe, eu projeto aí viver com a Gilmara mais uns 80 anos, ela me aguentando. Mas eu não sei se o Senhor vai permitir isso. Eu não sei se o Senhor vai me recolher ou recolher ela antes. E o que vai valer diante do Senhor não são as coisas que nós juntamos nessa terra, mas a nossa fidelidade para Ele. A nossa fidelidade em tempos difíceis, a nossa fidelidade em tempos de bonança, a nossa constância diante do Senhor. Que nessa manhã você saia daqui reafirmando para o Senhor a sua fidelidade para Ele. E que, caso você entenda que está sendo difícil, peça a Ele a força necessária. Peça a Ele a sabedoria. Peça a Ele o amor para que você possa ser fiel ao Senhor.
pois tudo vem dele, tudo é para ele, e tudo é por ele. Sabe, tire das canções, ou tire da palavra, melhor dizendo, a força necessária para você continuar. Sabe, em 2 Timóteo você vai ver Paulo instruindo de uma prisão Timóteo sobre a vida que ele deveria levar. Pegue para você esses ensinamentos de Paulo, se coloque no lugar de Timóteo, em meio a um povo perverso, em meio a um povo difícil, e sente numa cadeira e comece a ler e imaginar você recebendo essas instruções. Comece a ouvir Paulo falando contigo, dizendo assim: olha, assim como um soldado que se alistou, é você. Não se embarace com as coisas dessa terra. Lembre-se que você está numa corrida, e que ainda que você não tenha chance de pódio, trazendo para o contexto de uma corrida natural, sempre haverá a medalha de participação. Sempre haverá a medalha de participação. Mas até essa, quando eu chego lá, bem depois do pastor Alex, ele já está sentado tomando uma água de coco, ele, pastor Marcos, tomando uma água de coco, e o Filipinho lá atrás, tentando chegar. Quando o Filipinho chega, a medalha está lá esperando ele. Assim é a vinda do Senhor para nós, se nós permanecermos fiéis até o fim, será nos dada uma coroa. Ah, mas o pastor Alex recebeu, o pastor Marcos recebeu. Calma, você também vai receber. E até nisso a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa fidelidade não depende de nenhum deles, nem não depende de mim a tua fidelidade. A tua fidelidade vem do Senhor e é para o Senhor. Então não se embarace nas coisas dessa vida olhando para homens, mas siga olhando para Deus. E nessa manhã eu quero orar por mim e por você, pedindo a Deus que venha aumentar a nossa fé, que venha aumentar o nosso amor, que venha nos dar um coração disposto a servir, que venha nos dar um coração fiel a Ele, que tire toda raiz que pode estar querendo me trazer a uma vida de infidelidade, de desamor, uma vida que não quer servir mais, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo muitas vezes egoístas quanto ao servir ao Senhor. Que o Senhor venha colocar em nós um coração dele, um coração de carne, e tire o coração de pedra. Eu quero orar por você nesta manhã e me coloco nesta oração. Se coloque de pé no seu lugar e ore ao Senhor, converse com Deus. Eu falava muito isso com os jovens, falava assim, ó, orar é conversar com Deus, orar é você abrir teu coração, orar é abrir para o Senhor, dizendo assim, ó, está sendo difícil, eu não consigo ser fiel nessa área. Deus, Ele pode gerar essa fidelidade no teu coração hoje, se você permitir que Ele entre e faça morada na tua vida. Paizinho, nós somos gratos pela tua palavra. Somos gratos, ó Deus, e sabemos que nós precisamos em muito, ó Deus, rever conceitos e ações, e nós te pedimos que o Espírito Santo, Deus Consolador, venha através das nossas vidas trabalhar, garimpar, tirar as coisas de lugar, como diz a canção, e arrumar, ó Deus, todas as áreas da nossa vida, a fim de que nós venhamos a viver uma vida plena de fidelidade a Ti, Senhor. Senhor, que nós não sejamos movidos por circunstâncias, mas que nós sejamos movidos pela palavra liberada sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos da Tua fidelidade, e como Teus filhos, como o Senhor, meu Deus, como a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, discípulos, mini Cristos de Ti, Senhor. Nós queremos mini imagens de Ti, nós queremos, ó Deus, ser fiéis como o Senhor é fiel. Vem, Senhor, moldando o meu caráter, moldando o meu coração, moldando a estrutura, Senhor, moldando, Senhor, meu Deus, as culturas que estão inseridas dentro de mim, e tirando tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, tudo aquilo que tem feito
feito eu continuar errando em algumas áreas, para que eu venha viver a totalidade de quem o Senhor é. Somente o Senhor pode transformar o homem, somente o Senhor pode transformar, ó Deus, a criatura e fazê-la ser como o Senhor quer que seja, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, o coração de pedra, Senhor, meu Deus, que tem muitas convicções enraizadas dentro dele, e coloca o teu coração, Senhor meu Deus, nos nossos corações, ó Pai, para que nós venhamos a viver a tua verdade, para que nós venhamos viver, Senhor meu Deus, a tua palavra, para que nós possamos viver sendo fiéis até o fim dessa vida, e recebermos de ti, Senhor, a coroa que já está preparada para nós, Senhor. Senhor, continua falando conosco através desta palavra, e que nós possamos produzir, que a tua palavra venha produzir vida dentro de nós, até a tua volta, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que 18h30 nós temos mais uma celebração. É romper? 18 horas, misericórdia. 18 horas. Limite, né, a palavra? Limite. Desafie o seu limite. Como o pastor falou no vídeo, rompa seu limite. Se a infidelidade tem te posto limites, seja fiel e rompa esse limite. Que Deus te abençoe nesse domingo, que o Senhor te dê um almoço abençoado, que as consolações do Espírito Santo sejam sempre na tua vida, que ao sentar na tua mesa hoje, você possa partilhar o amor de Deus às pessoas, a ponto de elas terem sede de ouvir quem é esse Deus que você serve, e queiram estar com você na casa dele nessa noite. É o que eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Vá em paz. Um excelente domingo na presença do Senhor Jesus.